Nos Estados Unidos a gente tem uma área de negócio, tá? Uma área de estudo, na verdade, que ela se chama Contract Life Cycle Management. Tá? E assim como a gente tem o CRM, o BPM e outras siglas representativas de negócio, nos Estados Unidos a gente tem o CLM, que não passa, né, nada mais é do que um conjunto de normas, de tecnologias, de sistemas para melhorar, padronizar e especificar as melhores práticas em gestão de contratos. Né? Vale lembrar que nos Estados Unidos, assim como em outros aspectos também, eles estão sempre à frente, né, de muitos países e de muitas culturas. Né? Então, no caso dos Estados Unidos, eles também estão à frente nesse aspecto. Tá? Então, eles já têm software, tecnologia, que já aplica esse conteúdo de CLM. Tá? E o que a gente tem no Brasil, fazendo um paralelo com o Brasil? Tá? A gente já existe, já tem algum tempo, na verdade, é uma iniciativa, ela se chama GCVC, seria o Gestão do Ciclo de Vida de Contratos. Tá? Ela não é totalmente oficializada, ela é uma iniciativa que está baseada em pessoas físicas, na verdade, que se interessam por esse assunto e trabalham para documentar e também reunir essas melhores práticas no contexto de gestão de ciclo de vida de contratos. Então, se você procurar no Google, você vai ver que tem bastante referência de conteúdos baseados no CLM americano, só que adaptado aqui às regras brasileiras, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muita particularidade, muita especificidade com relação à gestão de ciclo de vida de contratos. Bom, passando para o segundo slide, eu vou também aguardar novamente atualizar aí para vocês, pessoal, para seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre quais são os 4 objetivos principais do GCVC, desse gestão de ciclo de vida de contratos. Tá? O GCVC, ele na verdade, ele quer detalhar uma visão de como controlar o contrato, tá, pessoal? Desde a especificação lá do objeto que vai ser contratado, ou seja, até antes do contrato existir, e depois até o final de todas as obrigações. Então, os objetivos do GCVC é definir melhores práticas, definir regras, especificações, de que forma, de como a gente vai controlar esse contrato desde o momento em que você vai especificar o objeto do contrato, o que vai ser trabalhado, o que vai ser contratado, até depois do contrato já ter terminado a sua vigência. Tá? Por que eles buscam esses 4 objetivos que estão na tela, pessoal? Porque eles querem, na verdade todo mundo quer, mas esse grupo de estudo ele quer simplificar os processos de gestão de contratos, eles querem reduzir o tempo de padronização e sistematização desses controles de gestão de contratos, e eles querem viabilizar o benchmarking de gestão praticados pela empresa. Né? Então eles buscam, assim, em linhas gerais, uma simplificação do processo de contratos. E também eles sempre tentam buscar aí melhores práticas que podem ser utilizadas pela empresa. Tá? Quando a gente fala de gestão de contratos, eu fiz uma contextualização ali sobre esses 2 grupos de estudos aí de melhores práticas, né, os objetivos desse grupo. A gente se defronta com esses desafios aqui na gestão de contratos, tá, pessoal? Todo mundo tem contrato dentro da empresa. Tem umas empresas que têm uma estrutura melhor e um procedimento melhor definido para a gestão desse contrato, mas a gente sabe que a grande maioria ou as outras empresas não tem uma organização adequada, e uma estrutura para gerenciar esses contratos dentro da organização. Então hoje a gente tem empresas que têm áreas específicas para gestão de contratos, com regras, com procedimentos conhecidos, processos, somente para esse fim. E essas áreas dessas pessoas, elas lidam com diversos desafios no dia a dia. Um deles, o principal deles também, não deixa de ser o acervo. Tá, pessoal? A gente sabe que muitas empresas não têm um acervo centralizado ou uma guarda definida dos contratos da empresa. E a gente sabe que muitos contratos, na verdade, eles ficam na gaveta das pessoas, das áreas de negócio. Isso é muito comum. Então, por vezes, esses contratos eles são assinados por alguma área de negócio, e esses contratos acabam não passando pelo jurídico. Eu tenho certeza que vocês conhecem uma situação, ou já vivenciaram uma situação parecida com essa. Então, juntar todo esse acervo de contratos da empresa, digamos que ele é o primeiro grande desafio para quem quer se profissionalizar, quem quer melhorar, quem se preocupa com essa questão de gestão de contratos, é a questão de acervo. Tá? Depois a gente tem os prazos, que está embaixo ali. Tá? Também é um desafio bem recorrente da área de contratos. Quase um dos principais desafios também, que é a questão de controle de prazos. Na verdade, ele é o mais complexo, na minha opinião, porque todo contrato ele vai envolver uma série de prazos. Mesmo que seja o prazo de vigência do contrato, prazo de reajuste, o prazo de multa, prazo de pagamento, enfim. Então, como é que a gente faz o controle desses prazos?
Essa é a dúvida. Como é que eu faço para que eu pare o pagamento do meu fornecedor quando aquele contrato não está mais ativo? E se eu tenho uma dezena de contratos? E se eu tenho uma centena de fornecedores? Como é que eu lido com cada prazo de cada contrato, de cada cliente ou de cada fornecedor? Como é que eu lido com isso? Então, o ideal é que a tecnologia nos apoie, e depois eu vou falar sobre isso, e nos avise através de um software, de uma aplicação, de que um contrato X vai vencer daqui a 90 dias, por exemplo. Então, o controle de prazo dos contratos ele é um grande desafio, ele é bem complexo de lidar pela quantidade de prazos que a gente tem num único documento. Vamos falar sobre padrões, pessoal. Também isso aqui tenho certeza que todo mundo vivencia isso no dia a dia. Uma empresa, por mais estruturada que ela seja, ela começa a ter as suas minutas de contrato padrão. Essas minutas elas são controladas por uma área central, normalmente, que determina como vai ser aquela minuta, e a gente acaba não tendo muita flexibilidade, e na verdade a gente nem pode ter tanta flexibilidade para trabalhar numa minuta de contrato. Não é viável que a gente esteja trabalhando a cada contrato novo uma minuta diferente. Então a definição de padrão e a guarda desses padrões, a organização desses padrões é também um dos grandes desafios das empresas que trabalham com gestão de contratos. Vamos falar agora sobre integração de áreas. O comunicação também é um ponto fundamental, porque muitas vezes os contratos eles exigem uma análise, eles exigem um feedback, ele envolve um parecer de diferentes áreas, e a área jurídica é interessante que analise, junto com as áreas de negócio, com o financeiro, etc., todas essas condições. Então, dependendo do tamanho do negócio, do valor do contrato, até mesmo o presidente precisa avaliar esse contrato. Então, como é que eu integro todas essas áreas, tendo em vista o ciclo de vida de um contrato, buscando aprovação, consolidação de maneira organizada? Como é que eu me comunico com todo mundo de forma organizada? Então, essa questão de comunicação e integração entre as áreas está muito presente também em gestão de contratos. E, por fim, a questão de riscos. Todo um contrato tem algum tipo de risco. Eu estou tratando profissionalmente os riscos desse contrato. A gente pode ter riscos financeiros, riscos de escopo de contrato, riscos de multas, de processos judiciais. Os riscos sempre vão existir, eles são inerentes à operação. A questão é como é que eu consigo mitigar eles e controlar eles, para poder gerenciar esses riscos desses documentos. Então, quando a gente começa a trabalhar contratos, pessoal, a gente se depara com isso aí. A gente começa que nem o cara da foto ali, a gente pedala para tentar aprovar uma minuta, para tentar ter uma padronização, para cumprir o prazo, depois que eu vendi, para cumprir o prazo com o cliente de envio de minuta. Assim, são muitos desafios, pessoal. E a gente sabe, vai atualizar o slide para vocês dentro de alguns segundos, que um contrato ele tem uma estrutura comum. Então, quando a gente fala em contrato, normalmente a gente está falando de uma estrutura comum de contratos. Então, assim, a estrutura comum de um contrato, o contrato ele é um documento oficial, ele tem algumas partes que são comuns, então a gente sempre vai possuir as partes interessadas, a nossa organização, mais a empresa parceira, o cliente, funcionários, os seus responsáveis legais, quem é que vai responder pelo contrato, o seu objeto, então o objeto que vai falar sobre o que trata esse contrato. Então, todo contrato tem uma vigência, um cronograma. A maioria dos contratos ela envolve valores financeiros, quase todos. E, por fim, as responsabilidades de cada parte e suas respectivas obrigações e direitos. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma estrutura comum, mas ele nunca vem sozinho. Ele vem com a minuta, com os documentos das partes e assim por diante. Então, depois que a gente fala de estrutura comum de contratos, e é importante que a gente tenha isso alinhado, a gente chega naquele ponto de quais são os documentos de um contrato. Uma vez que eu tenho aquela estrutura padrão, tenho aqueles desafios que eu comentei, a gente chega nesses documentos de contrato. Então, como eu comentei, um contrato ele nunca vem sozinho. Na verdade, um contrato ele é composto por uma série de outros documentos. Então, a gente tem a minuta do contrato, o documento de contrato, o documento das partes, contrato social da empresa, dados bancários, os documentos dos responsáveis legais, tudo que envolve aquela negociação, procurações, propostas comerciais que vão agregadas ao contrato, algum tipo de certidão, é muito comum a gente anexar um contrato, e diversos outros tipos de anexos. Tudo isso compõe, digamos assim, um dossiê desse contrato.
E é esse dossiê que eu gerencio e controlo através de uma gestão de processos, tá? E também com softwares de BPM e ECM, que representam softwares que vão ajudar você a melhorar o processo de gestão de contratos, e no caso do ECM, que vão ajudar você a gerenciar melhor todo esse trâmite de composição aqui de um contrato. E por fim, que a gente tem aquelas pastinhas ali bem clássicas de contrato, né? Que provavelmente a gente na empresa tenha lá a caixa de contratos ou a gaveta de contratos. Quando a gente abre, tem lá os dossiês, né? Os documentos que compõem um contrato. E assim como a gente tem documentos de um contrato, aí voltando um pouquinho, né? Vinculado àquela estrutura comum que eu comentei, vinculado àqueles desafios lá de acervo, né? A gente também tem os tipos de contratos. Então, para a gente poder definir bem claro, hoje a gente tem contratos com empregados, com clientes, com parceiros, contratos com fornecedores. Cada tipo de contrato vai ter as suas próprias obrigações, os seus riscos, os seus prazos de vigência e as suas responsabilidades. Então, a área que está trabalhando com gestão de contratos, ela tem que ter claro que são padrões diferentes para cada um dos tipos de contratos que eles estão trabalhando. A gente nunca vai ter um contrato 100% igual se a gente tiver um tipo de contrato diferente. O meu contrato com o meu cliente vai ser diferente do meu contrato com o meu parceiro de negócio, por exemplo. Isso tem que estar claro para quem está trabalhando com o contrato. Passando essa questão que eu comentei toda, um pouco mais burocrática, a gente cai aqui no ciclo de vida de contratos. Então esse ciclo de vida ele estabelece algumas etapas, pessoal. Ele começa por uma etapa de pré-contratação, tá? Aquela etapa em azul ali. Então todas as atividades que se deve fazer, né, para ter a definição do objeto do contrato. Então essa etapa também envolve a negociação das partes, envolve a proposta comercial, a definição do escopo que vai ser tratado no contrato. E o produto final dessa pré-contratação ele é um rascunho, uma minuta de contrato que vai ser assinado durante a fase de contratação. Depois a gente tem a fase de contratação, ali em rosa na tela, que é a fase de oficialização do contrato. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter a negociação, a análise das cláusulas, a assinatura e a formalização daquele documento. Uma vez que o contrato está assinado, a gente tem as fases de pré-execução, que seria o roxo ali na tela, né, que são todas aquelas atividades iniciais que eles vão ser feitas antes da gente começar a executar o contrato propriamente dito. Então você tem um prazo para começar a execução, para montar a equipe, para definir um cronograma. Digamos que é a fase de planejamento para a execução efetiva do objeto do contrato. E uma vez que a gente concluiu a fase de pré-execução, a gente vai para a execução propriamente dita, que vai durar aí com um cronograma cíclico, um cronograma já definido, por exemplo, 6 meses, 12 meses, com renovação automática. O importante aqui é que ela é uma fase de execução do contrato, depois da pré-execução. Se a gente fosse resumir essas atividades, tá, pessoal, as etapas de pré-contratação e de contratação seriam, digamos, a fase de preparação, onde a gente vai montar e assinar o contrato. Uma vez que a gente tem o contrato assinado e oficializado, a gente tem as fases de pré-execução e execução, que seriam já a fase de vigência do contrato. Tá? E existe um conceito que até muitas vezes não é muito claro para muitas pessoas, que é a fase da pós-vigência. E isso é bem importante, porque um contrato ele pode estabelecer regras e obrigações que duram depois da vigência do contrato. Isso é bem comum, vocês também já devem ter passado por situações desse tipo. Ou, por exemplo, eu tenho uma cláusula de confidencialidade em que pelos próximos 5 anos, depois do fim do contrato, eu não posso divulgar o trabalho feito, por exemplo. A gente pode ter garantias depois da entrega de produto e serviço, 12 meses de garantia, por exemplo, onde eu tenho uma pós-vigência do objeto do contrato, mesmo que ele já foi entregue, mas que mantém as responsabilidades. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui no ciclo de vida, que é muito importante para que a gente entenda o próximo passo, que é como eu consigo enxergar os processos de negócio dentro desse ciclo de vida de contratos. Então a gente tem ali em amarelo os processos de negócio vinculados a cada etapa do ciclo de vida dos contratos. Aqui nesse ciclo de vida a gente está quase falando de uma jornada do cliente, digamos assim, né? Seria a jornada do cliente entrando como um cliente novo, né, para a área de contratos. Então a gente tem em amarelo ali os processos. Eu posso ter um processo para gerenciar novos contratos ou pedidos, né, solicitações de contrato, processos de distrato, processos de cessão, penalidades,
processos de atendimento, processos de encerramento, naquela que eu comentei ali após vigência do contrato. E aí quando a gente entende esse ciclo de vida de contratos, né, a gente percebe que muitas vezes a contratação ela começa bem antes da minuta de contrato. Né, a gente entende toda a estrutura comum de um contrato, os tipos de contrato, a gente começa a discutir então que tecnologias de apoio a gente tem para nos ajudar em gestão de contratos.